Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Na Pauta e também iniciando mais uma semana. Uma semana que passou aí o feriado 1º de maio, depois veio o Dia das Mães e você que ainda tem a sua mãe que pode beijar, abraçar, faça isso constantemente, né? Porque às vezes a gente se depara no domingo, né? Rede social então que apareceu de mãe, que a gente nunca viu na vida, né? E a gente faz uma reflexão. Eu que infelizmente não tenho mais a minha mãe presente, de vez em quando eu escuto, eu tenho os áudios dela, antes de ela ir embora, né? Tenho muitos áudios no WhatsApp, e aí é a única forma de eu poder lembrar da minha mãe, de poder lembrar dos bons momentos que passei ao lado da dona Marta Gonçalves. Então, continue amando sua mãe, continue ligando para sua mãe, continue visitando sua mãe, continue lotando os restaurantes aos domingos, levando a sua mãe para almoçar, porque isso é muito importante. Para depois não ficar chorando e falar, puxa vida, podia ter feito isso. Aí já é tarde. Bom, estamos hoje aqui nos estúdios recebendo o secretário de Saúde do município de Santos, Fábio Lopes. Secretário, prazer recebê-lo aqui no Na Pauta, debutando no Na Pauta. E olha, acho que uma hora de programa vai ser muito pouco. Então nós vamos aproveitar ao máximo da sua presença por estar aqui para a gente poder falar como que está a saúde da cidade de Santos. Legal, Milton. Prazer participar aqui do Na Pauta. Sempre um momento legal de estar com você, que é um amigo de longa data, não só aqui falando sobre saúde, mas também falando com você. É sempre uma grande alegria a gente falar de saúde, falar da nossa querida cidade de Santos. E sem dúvida alguma, uma hora vai ser bastante apertada para a gente conseguir tratar de tudo. Agora, Fábio, desde o dia 1º de janeiro, você está à frente de uma pasta que eu particularmente acho que é a mais importante de qualquer município. Lógico, a educação é importante, segurança pública é importante, tudo é importante, mas a saúde está sempre em primeiro lugar. Se você não tiver saúde, você não vai para a escola, se você não tiver saúde, você não tem segurança e por aí vai. E para muitos foi uma surpresa, né? Quando surgiu lá o nome dos secretários, Fábio Lopes, secretário de Saúde de Santos. Eu digo que para alguns foi uma surpresa, mas para mim não foi, porque eu te conheço e sei o quanto bom gestor você é. Mesmo porque você já passou como secretário de governo de São Sebastião, secretário de esporte de São Sebastião, e você também, por um tempo da sua vida, cuidou de vidas. Você esteve à frente do escritório do IANSP aqui na cidade de Santos. E para o Fábio Lopes, foi uma novidade, foi uma surpresa? Ou você sempre esperou um dia estar secretário de saúde da cidade que você nasceu? Milton, é uma grande emoção em primeiro lugar, né? Poder servir a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, a cidade que eu sempre morei, a cidade onde eu me casei, onde eu constituí minha família, onde meus filhos nasceram. Então é uma emoção muito grande você poder servir, entregar um pouco do seu trabalho para a cidade que você tanto ama. Então, esse é o primeiro ponto. O prefeito Rogério me convidou para assumir a Secretaria de Saúde no final do ano passado. E qual a proposta que ele nos pediu? A gente conseguir implementar mecanismos de gestão para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. Afinal de contas, o prefeito Rogério foi eleito e reeleito democraticamente pela maioria dos santistas. Então, o objetivo, em primeiro lugar, é dar continuidade às ações que já vinham sendo desenvolvidas, mas também implementar algumas ações ali de gestão, algumas determinações do prefeito, compromissos do plano de governo do prefeito, para que a gente possa ter uma saúde em Santos ainda melhor. Santos tem uma responsabilidade regional com saúde pública e a cidade não se desvia desse chamado que tem, mas a gente precisa cada vez mais otimizar esses recursos, gastar melhor os recursos, gastar com mais rapidez os recursos para conseguir atingir essa expectativa que a população tem. Como você falou no início, a saúde é a principal área, a área mais demandada. Eu não falo isso porque hoje sou secretário de Saúde de Santos, mas falo isso, as pesquisas de opinião, elas vão refletir sempre essa demanda por saúde, por educação e por segurança pública, e na maioria delas, na ampla maioria delas, a saúde vai estar em primeiro lugar. Nós tivemos recentemente uma pesquisa de avaliação dos serviços do governo divulgada, e a secretaria com melhor avaliação foi a Secretaria Municipal de Saúde, com quase o dobro da segunda colocada. E não falo isso para me envaidecer, porque a gente faz um trabalho lá em equipe, é um trabalho conjunto, e o número que também nos chama a atenção é de que a secretaria mais cobrada, onde as pessoas querem mais melhorias, também é a saúde.
Então, ou seja, isso é um indicador de que o olhar das pessoas está na saúde. Não poderia ser diferente. A saúde envolve a minha vida, a sua vida, a vida de cada um que está aqui, a vida de todos os santistas. Então, sem dúvida alguma, é um grande desafio e a gente tem procurado trabalhar de forma incansável. Tenho trabalhado 14, 15 horas por dia, no sentido de conseguir entregar o melhor. Trabalho em conjunto, trabalho em equipe, como eu falei, tem uma equipe extremamente qualificada, fizemos alguns ajustes na equipe e a equipe de servidores é muito qualificada, a gente tem mais de 3 mil servidores diretos atuando na saúde, além de outros mais de 2 mil colaboradores em ações indiretas, então é um público importante, é um time assim, grande e bastante comprometido com a saúde da cidade. Então o convite veio nessa linha, para tocar esse time e entregar o melhor para todos os santistas. Agora, Fábio, a saúde, a gente fala muito da prevenção, né? Quando a gente previne algo, a gente não vai ter um prejuízo maior. E na saúde, então, nem se fala. E eu queria começar esse nosso bate-papo falando de vacina, porque se você toma uma vacina, você previne várias doenças. Na segunda-feira agora, que é hoje, que nós estamos gravando o programa, começou a vacinação nas escolas. Eu queria que você explicasse sobre esse trabalho aí, que deve ser um trabalho árduo, né? Que, lógico que depende da autorização dos pais, e a Secretaria de Saúde vai percorrer as escolas municipais para poder atualizar a carteirinha de vacinação dos alunos. Muito legal, Milton. O prefeito Rogério Santos, quando fez o convite, um dos pontos que ele colocou de gestão que eu citei, foi uma reestruturação na atenção primária da cidade, justamente com o objetivo de trabalhar fortemente a prevenção de doenças. Em primeiro lugar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que as pessoas possam se cuidar melhor, para que as pessoas não venham a adoecer ou aqueles que forem acometidos por doenças tenham diminuídos os sintomas, o agravamento dessas doenças, e como efeito colateral disso, dessa ação de prevenção, você vai conseguir otimizar os recursos e gastar menos. Qualquer demanda hoje de qualquer secretário municipal de saúde é por leitos. Hoje, qual a solução da saúde? Mais leitos. A sociedade quer mais leitos. Mas os recursos da saúde, muito embora sejam grandes, nós temos limite. Os recursos são finitos. Então a gente precisa cada vez mais investir também em prevenção para melhorar a qualidade de vida e para evitar que a gente tenha uma demanda maior por leitos. Então também é uma ação para você melhorar a gestão. Dentro desses elementos na atenção primária e elementos de prevenção, nós temos a vacinação. E a vacina foi muito questionada nos últimos anos, teve no centro de muitas polêmicas. E o que eu defendo? A ciência. A vacina é eficaz, a vacina é um elemento fundamental, não só para a prevenção de doença, para diminuir também os sintomas. E nós vamos trabalhar e temos trabalhado fortemente com campanhas de conscientização e com ações importantes em relação à vacinação. Uma delas, que começa hoje, é a vacinação nas escolas. E é importante ressaltar que falou-se muito nos últimos tempos, em razão de uma associação lá do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, sobre a vacina na escola. Mas em Santos nós temos o Programa de Saúde na Escola, que é um programa em parceria, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, e a gente tem um calendário regular da presença da vacinação dentro das unidades escolares. Então, especificamente hoje, a gente vai dar início através na Escola Florestan Fernandes, da vacinação. Foi feito já uma sensibilização para poder dialogar com a comunidade escolar, com os pais, fazer chegar até os pais ou responsáveis a documentação necessária para a autorização das vacinas, e hoje efetivamente as crianças terão a oportunidade de colocar em dia as vacinas através dessa ação ativa, né? É a saúde saindo das unidades básicas, das nossas policlínicas, e indo ao encontro desse público através das escolas. Você ainda encontra muita resistência dos pais, até mesmo posso dizer das crianças, em não tomar a vacina, Fábio? Sem dúvida, Milton. Muito embora a cidade de Santos tenha números importantes, não só do ponto de vista regional, mas até nacional, no cumprimento de metas. Acho que a gente em Santos já superou aquela fase aguda da desinformação, da polêmica que envolveu as vacinas. Acho que são reflexos que a população tem dado muito positivo para o trabalho. Então a gente tem as metas ali, em geral, sendo cumpridas, mas a gente precisa reforçar cada vez mais, porque existem pais que ainda têm uma desconfiança, e o que eu tenho dito assim, de uma forma bem direta, existe alguma desconfiança, não só aquela fruto da desinformação, fruto dessa desconfiança natural que existe, mas existe alguma dúvida pelo fato da criança, por exemplo, estar com um sintoma de alguma doença, será que ela pode tomar vacina ou não? O que eu recomendo?
Esqueça a internet, esqueça o Google e procure uma orientação de um profissional de saúde. Se dirija a uma policlínica, conversa com o médico. A gente tem a vacinação aberta para todos. Então, ou seja, muitas pessoas que se dirigem à policlínica para receber a vacina têm o seu plano de saúde, usam a saúde suplementar. Então, procure o seu médico na saúde suplementar e tira com ele essa dúvida. Será que eu posso tomar essa vacina? Será que é esse o momento que eu devo tomar? Mas em caso de dúvida, a orientação é com um profissional da área da saúde e não no Google. Agora, ô secretário, com relação às vacinas, lógico que são várias vacinas, não vamos aqui pontuar, senão a gente pode acabar esquecendo uma e a pessoa acaba, poxa, não tem aquela vacina. Hoje, o munícipe de Santos, nos 4 cantos da cidade, ele precisa de uma vacina X. Se ele for no postinho, na UBS mais próximo, ele vai encontrar todas as vacinas? Ele vai encontrar, e é muito importante ressaltar que sem burocracia, as pessoas às vezes ficam, poxa, minha carteira de vacinação, não estou encontrando. Se você puder levar a sua carteira de vacinação, mais um documento com foto de identidade, mais o seu comprovante de residência, ok. Não encontrou a carteira de vacinação, não deixe de tomar a vacina. Se dirija a uma policlínica, documento com foto, comprovante de residência, você vai receber a vacina, você vai colocar em dia ali as vacinas que você tem pendentes. Nós temos 35 policlínicas em Santos. Hoje, 34 unidades estão abertas das 9 às 16 horas para vacinação. Então você pode procurar qualquer unidade, a unidade de referência do seu bairro. Além disso, na sexta-feira a gente divulga à tarde através do Instagram da Prefeitura, o @SantosCidade. A gente divulga também para a imprensa, no site da Prefeitura, uma relação de policlínicas compondo ali, cobrindo todo o território da cidade, que estarão abertas. Então, sábado passado nós abrimos 11 policlínicas, no sábado retrasado foram 13 policlínicas, mas regularmente ali em torno de 10 policlínicas a gente abre aos sábados das 9 da manhã até as 15h30 para receber o público que não pôde comparecer durante a semana. Então, ou seja, nós temos, se a gente considerar o território da cidade de Santos, você tem 34 unidades oferecendo vacina, você tem condição ali geográfica para se deslocar e conseguir receber a vacina. É importante também ressaltar que a vacina ela também é dada à tarde. A gente tem um acúmulo muito grande de pessoas procurando as unidades de saúde pela manhã. Então aí você tem muitas vezes uma fila, e isso acaba muitas vezes desencorajando as pessoas a se dirigir a uma unidade. Pô, vou ter que ir para a unidade, para a policlínica, vou ficar 2 horas lá para tomar vacina. Então eu também recomendo que, se você puder, tiver condição de se dirigir à tarde, a gente tem uma procura maior pela manhã, à tarde a gente tem uma diminuição significativa. Eu conversei ainda semana passada com 2 idosos que foram à nossa policlínica no bairro do Marapé, e ambos contaram o tempo que eles chegaram até participar ali pela triagem, tomar a vacina e sair, demoraram 15 minutos. Então, ou seja, bastante rápido para poder atender a população. Eu recomendo aí você avaliar a possibilidade de ir à tarde. Agora, secretário, nós estamos falando de um trabalho efetivo da Prefeitura de Santos, de que isso não é de hoje, já vem de alguns anos, de ir ao encontro dos alunos, das crianças, e com autorização dos pais vai lá tomar sua vacina. Então você já está ciente. Se você aí não chegou na sua escola ainda, mesmo porque começou hoje, né? Já vai procurar, já vê lá com a diretora, eu quero assinar, quero que meu filho tome. Então procure aí até ajudar a esse cronograma da Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação. Agora, eu particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho até um absurdo, porque vacina é algo tão importante, né? Mas a prefeitura, o município vem fazendo a sua parte. Mas a gente está falando de criança. E os jovens, os adolescentes e até os adultos que precisam tomar vacina. Existe algum programa da prefeitura, ou já estão pensando em algum programa de repente fazer um pedágio, né? A gente, quando trabalhava em rádio, tinha muito pedágio na rua, de fazer lá na Zona Noroeste, por exemplo, no Sambódromo, outro dia, qualquer dia na Zona Leste, para que a gente possa atrair o público cada vez mais, principalmente no final de semana, porque eu acredito também que muita gente não vai procurar policlínica porque trabalha durante o dia e acaba não tendo condições de ir até lá tomar vacina. Mas existe algum programa, ou se não existe, vai existir, para que no final de semana a população santista possa tomar sua vacina? Milton, no sábado passado, agora nós fizemos o dia D de vacinação. Então, além da abertura das policlínicas na cidade, nós tivemos também uma tenda instalada ali na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, junto à praia. Eu permaneci lá uma parte da manhã acompanhando o trabalho da nossa equipe. E assim, o tempo que eu fiquei, a gente trabalhou com fila.
Então, ou seja, foi uma resposta positiva. Lembrando que no sábado à tarde a gente acabou tendo uma chuva até significativa na cidade, constante, mas no período da manhã, o tempo todo com fila, e a gente conseguiu ali fazer a vacinação. Nós temos deslocado as nossas equipes para fazer vacinação, então nós tivemos recentemente na Câmara Municipal, para o público-alvo da vacina da gripe, nós tivemos também na Polícia Federal, nós tivemos um ponto no centro da cidade para atender os trabalhadores da área da saúde. Em Santos nós temos 25 mil trabalhadores na área da saúde, então é um número importante, e a gente teve também um ponto ali no centro da cidade para poder vacinar esse público. A gente tem ido ao encontro, sim, de muitas pessoas no sentido de conseguir atingir as metas. Falei a respeito de vacina da gripe, a gente tem uma meta de vacinar 270 mil pessoas na cidade. É mais da metade da população da cidade de Santos sendo público-alvo da vacinação contra a gripe. Então é uma meta desafiadora para a gente cumprir e a gente tem aí trabalhado para conseguir atingir. Né, secretário? Tem muitas vacinas que têm um prazo de validade muito curto, né? E quando qualquer município recebe, ela tem mais que desovar essas vacinas, senão acaba estragando e, além de ser dinheiro público, né? Falta de alguém estar se prevenindo. Agora, com relação, por exemplo, eu vou aqui voltar um pouco no tempo, lógico que não é o caso, graças a Deus, que na época da Covid, a procura da vacina era uma loucura quando começou, né? E teve alguns lugares que lutaram, que tentaram entrar com liminar para poder ter a vacinação como prioridade. Por exemplo, os portuários. Existe algum trabalho específico, por exemplo, lá no Porto de Santos, a prefeitura vai até o porto, alguns terminais, alguns armazéns, para poder atender os estivadores, o pessoal de capatazia. Por exemplo, os funcionários da Terracom que pegam chuva diariamente, os nossos queridos coletores de lixo. Existe, por exemplo, uma parceria com a iniciativa privada, com a Terracom. Estou falando Terracom, mas tem outras empresas, que agora não é mais Terracom, é Terra Santos, para, por exemplo, na porta da garagem, às 5 da manhã, 6 da manhã, está lá, que é a hora que o pessoal está saindo, para poder atender esse público. Ponto importante, Milton. Em primeiro lugar, a relação Porto-Cidade, né, que é tão falada e acho que agora efetivamente saiu do papel, né? Acho que o Parque Valongo foi uma entrega não só pelo parque, pela questão da revitalização do centro, mas bastante simbólica, em você efetivamente conseguir enxergar a relação do porto com a cidade. Eu acho que isso é uma ação marcante. E aí na saúde cabe a nós também termos essa aproximação. A gente tem um diálogo permanente com a autoridade portuária. Os trabalhadores do porto, os portuários, foram incluídos dentro do grupo prioritário para receber a vacinação contra a gripe, então eles já fazem parte, junto com os policiais militares, com os trabalhadores da saúde, com os militares em geral, com os professores também. Então tem um público-alvo bastante importante e os trabalhadores portuários não ficaram de fora dessa ação. Em relação às outras categorias e outras ações, entra na linha da busca que a nossa equipe tem feito, como fez com os servidores da saúde, de ir ao encontro com os policiais federais, também que nos foi solicitado. A gente teve no sábado, eu fiz um diálogo com o pessoal da Guarda Municipal, para que a gente tenha também esses profissionais vacinados. Então, ou seja, toda a intenção da Secretaria conseguir dar um tratamento diferenciado para aqueles que merecem um tratamento diferenciado por estarem expostos aí a situações que podem trazer um complicador. Então, assim, a gente tem trabalhado fortemente nisso para conseguir atingir as metas e principalmente atingir as pessoas. Maravilha. Secretário de Saúde do município de Santos, Fábio Lopes, batendo um papo hoje aqui no nosso podcast Na Pauta. Secretário, eu queria mudar um pouco de assunto com relação ao programa Saúde da Família. É um programa extremamente importante, porque também, lógico, vai ao encontro da família, né? Tem os agentes comunitários que vão lá bater na porta da Dona Maria, da Dona Renata, do seu João, para saber como é que ele está, se está tomando remédio, se faltou remédio, e ir até o PSF para poder ser atendido pelos médicos. Como que está esse programa aqui na cidade de Santos? Programa importante, eu sempre digo que eu tenho uma grande responsabilidade, né? Alinhado com aquilo que o prefeito determinou em relação à atenção primária, mas também a nossa cidade tem uma referência em trabalho ligado à atenção primária, às unidades básicas de saúde, aqui para nós, as nossas policlínicas. Então, a Policlínica é um projeto que nasceu em Santos e que foi exportado para todo o Brasil. Um modelo de cuidado na atenção primária que foi exportado para todo o Brasil. E eu entendo que nós temos uma responsabilidade redobrada em relação a isso.
Nós temos hoje 2 modelos nas nossas unidades, as EAPs e as estratégias de saúde da família, e eu defendo muito a estratégia de saúde da família, a presença do médico de saúde da família, do agente comunitário de saúde, para poder acompanhar efetivamente não só um paciente, mas sim toda aquela família. A gente tem, infelizmente, muitas doenças que são adquiridas ou doenças que são desenvolvidas não só por uma pessoa, mas pela própria família, por um comportamento familiar. Seja um comportamento em relação à alimentação, seja um comportamento em relação à atividade física, seja um comportamento em relação à própria frequência, acompanhamento médico, consulta, exames de uma forma regular e, em especial, nas áreas mais vulneráveis da cidade. Então, a gente tem trabalhado para reforçar a estratégia de saúde da família. Agora, desde o começo do ano para cá, nós já tivemos 2 unidades trabalhando, que não eram estratégia de saúde da família e hoje estão trabalhando dessa forma, uma nova e uma que foi transformada. Então, ou seja, a gente defende bastante. Nós precisamos, é claro, que dentro dos mecanismos de gestão, conseguir dar suporte para que esses profissionais possam trabalhar. Então, hoje é fundamental, e tenho tratado bastante com isso com o prefeito, a gente precisa ampliar o número dos nossos agentes comunitários de saúde para conseguir atingir o maior número de pessoas. Nós temos também, dentro junto com esses profissionais, um aumento do público SUS dependente na cidade, seja por questões econômicas, seja por questões efeitos pós-pandemia, mas nós tivemos também um número importante de aumento das pessoas que hoje acessam o SUS e elas também precisam ser acompanhadas. Para que a gente possa, Milton, melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também trabalhar com os nossos indicadores, né? Eu digo que eu considero muito os números no desenvolvimento das ações na Secretaria. A gente precisa considerar os números, mas cada vida importa. Claro. Então, a vida é individual e todas as vidas importam. Então, a gente vai trabalhar na ampliação do programa para atender melhor as pessoas, mas para também, de uma forma geral, melhorar os nossos índices de maneira geral. Quantas unidades tem hoje no programa? Nós temos 35 policlínicas na cidade, sendo 10 ainda que funcionam como EAP e a grande maioria funcionando já como estratégia de saúde da família. Entendi. Agora, secretário, quando você fala de números, me vem aqui na memória o número de leitos, que também é um grande problema, não só na cidade, mas na região como um todo. Falta hospital. Eu sou muito crítico e eu acho que já passou da hora de a nossa região metropolitana, que só está no papel desde 1996, quando Mário Covas instituiu, um hospital regional. Precisa urgentemente de um hospital regional, seja onde for, até para atender os nossos turistas, pessoal que, Deus o livre, acontece um acidente em rodovia. Hoje a gente não tem essa estrutura na nossa região. A cidade de Santos em si, número de leitos, lógico, eu já vou até responder a sua pergunta. Não deve ser suficiente, a minha pergunta não deve ser suficiente, e se não é suficiente, como buscar mais número de leitos na cidade de Santos? Você tocou em 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, leitos, eu vou responder. Nós temos vários hospitais, sejam hospitais contratados pela prefeitura ou os nossos hospitais públicos. Então, hoje nós temos leitos disponíveis no Hospital dos Estivadores, nós temos o complexo hospitalar da Zona Noroeste, o Hospital Arthur Domingues Pinto, a Maternidade Severo Fontes. Nós temos o HPP, que fica ali no antigo pronto-socorro central da Santa Casa. Nós temos também leitos na Beneficência Portuguesa, nós temos leitos na Santa Casa. Então, ou seja, nós temos aí um conjunto de hospitais que dão suporte para o município de Santos em relação ao encaminhamento dos nossos, via regulação dos pacientes que necessitam de leitos. Mas, sem dúvida alguma, é um número que fica aquém do número necessário. Mas, nesse ponto, eu trago a reflexão. Nós precisamos sempre ampliar o número de leitos, mas nós também precisamos fazer ações e ações efetivas para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor para não precisar efetivamente de um leito, de uma internação, seja ela em enfermaria ou em leito de UTI. Então, nós vamos trabalhar muito na atenção primária para conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a forma de gastar o recurso da Secretaria, mas também sem deixar de buscar a ampliação do número de leitos. Então, uma ampliação que nós teremos será o novo hospital infantil, anunciado pelo prefeito, fruto que consta no plano de governo do prefeito, consta no PPA, um hospital com 30 leitos, vai ser instalado na Zona Noroeste, para que a gente possa também melhorar aí o nosso número de leitos, em especial na área pediátrica. O segundo ponto que eu queria colocar a título de reflexão é a responsabilidade que Santos tem também na saúde regional. Nós temos 3 unidades de pronto atendimento
a UPA da Zona Noroeste, a UPA da Zona Leste, a UPA Central. São unidades que servem a todos os santistas, mas que também têm e vem sofrendo aí um aumento significativo de procura por munícipes de outras regiões. E aí também eu destaco em 2 pontos. Em primeiro lugar, a questão regional. As cidades da Baixada Santista que buscam aqui em Santos um acolhimento de pronto atendimento, quando, na verdade, poderiam também se valer dos seus sistemas nas suas respectivas cidades. Mas a gente tem sido aí bastante tensionado, nosso sistema tem sido bastante tensionado por essa procura, que na verdade ao longo da história, Milton, sempre aconteceu. O que nós temos observado? Um aumento significativo recentemente em relação a essa procura das nossas unidades. E dentro dessa demanda, e isso está diretamente associado à busca por leitos, né, a necessidade de leitos, nós também temos uma preocupação em relação ao verão. Você falou a respeito da temporada, eu sempre brinco com o prefeito, eu falo, prefeito, após o convite para assumir a Secretaria de Saúde, eu verifiquei qual seria o nosso primeiro desafio. O primeiro desafio em relação ao calendário seria o enfrentamento das arboviroses. Verão, alta temperatura, chuva, cenário perfeito para o Aedes aegypti poder se desenvolver e a gente ter um agravamento em relação ao enfrentamento de dengue, chikungunya e tudo mais. E no dia 3 de janeiro eu estava já dando uma entrevista em rede nacional para falar a respeito de norovírus. E, na verdade, a cidade de Santos foi posta no meio dessa discussão do norovírus sem efetivamente ter números significativos de pessoas que apresentavam os sintomas da virose. A nossa preocupação qual foi? Por que a gente precisou se dirigir aí não só à imprensa, mas de uma maneira geral às autoridades, reuniões emergenciais aqui na DRS? Porque cidade da Praia Grande, que tem aí de uma forma reconhecida um aumento populacional muito maior do que acontece aqui em Santos, ou mesmo em São Vicente, ou mesmo em Cubatão, em relação à sua população por força do verão, e o Guarujá. Então, ambas as cidades tinham um número de casos muito maior e a gente acabou tendo uma preocupação, porque se nós tivéssemos um colapso no sistema de pronto atendimento da Praia Grande e do Guarujá, com a população da Praia Grande 5 vezes maior, a do Guarujá 3, 4 vezes maior, certamente nós teríamos um agravamento no nosso pronto atendimento também aqui em Santos. E esse é o ponto importante que você colocou, de analisar a saúde de uma maneira regional. Porque não é só o pronto atendimento com fila, com demora, não conseguindo dar vazão para o atendimento de uma forma adequada, mas é um tensionamento maior por leitos. Se as pessoas estão lá lotando as unidades de pronto atendimento, certamente a gente vai ter um número importante de pessoas que vão precisar acessar os leitos. E Santos é a cidade da região que dispõe de maior número de leitos. Então a gente precisa, eu tenho discutido isso com o governo do estado, tenho levado essa demanda ao secretário Eleusis Paiva, tive com ele já em 3 oportunidades, estarei ainda nesse mês numa nova conversa com ele. Para quê? Para que a gente tenha na saúde, da mesma maneira que nós temos na segurança pública, uma operação verão. A gente está estudando os mecanismos de pactuar isso, porque o SUS exige uma série de pactuações e responsabilidades entre os entes federados, mas de alguma forma a cidade de Santos precisa, e a região, receber um diferencial do Estado por força desse incremento populacional que nós temos. E eu ressalto, o turista é muito bem-vindo à nossa região. A gente quer cada vez mais desenvolver o turismo. Nós temos em Santos condição de suportar o turista na nossa cidade. Nós tivemos no Réveillon mais de 1 milhão de pessoas na cidade, o segundo maior queima de fogos do Brasil. Então é importante cada vez mais divulgar e chamar o turista para vir à nossa cidade. Nós temos um sistema de saúde eficaz para atender esse turista, mas a nossa preocupação está quando você tem um aumento populacional significativo e não tem uma contrapartida por isso. E outra coisa, né, secretário? Se nós temos a Operação Verão há anos, que a Polícia Militar manda, né, um efetivo para a nossa região, que mande também mais médicos, mais, né, que possa de alguma forma estruturar, comprar alguns serviços médicos em hospitais particulares, né? O Estado e a União tem que fazer a sua parte. As também, reflexões, né? Ficam. Aqui quem pergunta é você, mas sim, se você me permitir, por que claro que nós temos a Operação Verão na Segurança Pública, sim, aqui?
Porque aumenta o número de pessoas aqui. Estas mesmas pessoas que necessitam de uma maior presença do Estado em defesa da segurança pública são as pessoas que também estão suscetíveis a ter um problema. E muitas dessas pessoas até têm plano de saúde, mas são pessoas de fora que o plano de saúde que ela tem não atende aqui e vai buscar o quê? Vai buscar o SUS. No SUS, que é vai universal. Na UPA, que é universal, né? E deixar bem claro aqui que a gente está falando de uma região metropolitana e nada contra quem vem buscar um serviço, quem é de São Vicente, de Cubatão, de Bertioga, vem buscar, porque é um direito seu, de ser atendido ali, né? Claro que sobrecarrega a demanda, né? O trabalho. Quando você passa ali na UPA Central, ali na Joaquim Távora, e vê aquelas cadeirinhas com um monte de gente sentada, você pode ter certeza, você vai entrar ali e vai fazer uma enquete, você pode dizer que você vai encontrar várias pessoas de outros municípios e que vão ser atendidas. Só que, lógico, aquilo ali é que uma panela de pressão, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que não dá. Então, eu acho que tem que ter esse olhar. E aí, secretário, lógico, aí é uma opinião pessoal minha também, não vamos politizar o negócio, mas é que eu sempre digo aqui no programa, né? A representatividade política da nossa região precisa também aumentar. O ano que vem é um ano de eleição. Tudo isso a gente põe no balaio para que a gente possa ter como cobrar. É diferente você ir com 2, 3 do que com 7, 10. Entendeu? Mas isso é para um outro programa. Agora, secretário, uma outra questão que eu queria abordar, que eu estava lendo aqui os noticiários da semana passada, e que eu não consigo entender ainda como que ainda existem pessoas que, na sua grande maioria, são crianças, adolescentes, né? Na nossa época, acho que a gente tem quase a mesma idade, a gente não tinha esse tipo de brincadeira, a gente ia jogar taco na rua, ia brincar de passanel, manamula e por aí vai. Mas trote para o SAMU, tirando, de repente, uma ambulância que poderia estar indo para um outro local para poder atender, de fato, uma ocorrência, alguém que está precisando, alguém que está infartando, enfim. E aí a ambulância chega lá no local, não tem nada, não tem ninguém. Como coibir isso, secretário? É difícil, Milton. Nós tivemos aí uma pequena diminuição e aí sempre que a gente tem dados a menor, eu falo com bastante responsabilidade, porque senão dá a impressão de que, poxa, os problemas foram resolvidos. Não, os problemas não foram resolvidos. Nós tivemos recentemente uma pequena diminuição no número de trotes ao SAMU, mas é uma atividade lamentável. O SAMU presta um serviço de excelência na cidade de Santos. A gente tem cada vez mais buscado investimentos em relação ao SAMU. Nós tivemos já entregas de novas unidades, tanto agora em janeiro, quanto recentemente eu fui à cidade de Sorocaba num evento do Ministério da Saúde para receber uma nova ambulância para a cidade. Então a gente tem trabalhado para não só substituir ambulâncias, entregar novas ambulâncias, mas também melhorar o quadro de servidores do SAMU. A gente vai, no futuro bem próximo, aí, anunciar um aumento do número dos condutores para que a gente possa ter mais agilidade, mais efetividade. Então a gente tem trabalhado também por melhorias de condições de trabalho na área do SAMU. A gente está discutindo aí novas bases do SAMU, uma nova estrutura para o SAMU. A gente vai oportunamente divulgar, mas, ou seja, são ações que vão refletir esse investimento no SAMU para que a gente consiga melhorar as nossas metas, melhorar o atendimento à sociedade. E aí, infelizmente, a gente se depara com um ponto que não é investimento, Sim. não é viatura nova, não é RH, é conscientização. E aí eu vou destacar 2 pontos. Você falou a respeito das crianças, né? A gente tem sim um número significativo de menores que telefonam para o SAMU e passam o trote, aí acionando, buscando tentar acionar o SAMU de uma forma indevida, mas infelizmente nós também temos, e isso nos traz reflexão, um número importante de idosos que ligam para o SAMU, muitas vezes não só para passar o trote, mas sim para falar, para desabafar. Como se fosse achando que está ligando para o CVV. Porque sabe que o 192 vai atender 24 horas por dia, alguém vai atender do outro lado da ligação. Então, nós temos também. E aí, a título de soluções, a gente tem trabalhado muito com ações de conscientização. Eu acredito muito que essa diminuição foi fruto de um trabalho importante que a Prefeitura de Santos, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde fez, divulgando uma série de matérias para que a gente pudesse atingir as pessoas ações também que foram divulgadas em redes sociais para conscientizar as pessoas de que quando você ocupa a linha, você está
atrapalhando o atendimento. Quando você tenta dar um trote, você vai atrapalhar uma pessoa que efetivamente está precisando. Mas é algo que a gente ainda precisa amadurecer, refletir como sociedade. A gente tem trabalhado lá de forma incansável em relação à educação sobre isso, a conscientização da sociedade como um todo. A central do SAMU fica aqui em Santos, correto? Exato. Mas ela atende outros municípios, né? Por exemplo, se alguém ligar de algum outro município vai cair aqui. Como é que funciona? Tem uma divisão regional, quando da instalação ali da base do SAMU foi feita uma divisão em relação às unidades, e Santos responde não diretamente pela a gestão do SAMU. Então as viaturas, cada cidade responde pela gestão das suas viaturas, mas nós fazemos a regulação. Então a cidade de Santos faz a regulação no Guarujá e de Bertioga. Então Santos, Guarujá e Bertioga, Santos faz a regulação. Agora a gestão própria ali do SAMU está ligada diretamente às respectivas secretarias de saúde das prefeituras. Então só para até eu entender, se alguém estiver lá em Bertioga agora, precisar de uma ambulância, vai cair aqui. Na Barão de Paranapiacaba? Vai cair ali? Aqui, exatamente, na Barão de Paranapiacaba. Vai cair aqui, é feita a regulação, a classificação daquele atendimento, passa e vai para lá. Ambulância lá de Bertioga. E a ambulância se desloca lá, lembrando que qualquer problema em relação a atendimento, estrutura, servidores, ambulâncias, viaturas, é com a respectiva prefeitura. Motolâncias, quantas tem aqui na cidade? Temos aqui em Santos unidades que fazem esse atendimento para dar mais agilidade. Temos quadriciclos também que fazem atendimento na praia. Então são ações que ajudam a dar mais celeridade para poder você conseguir atender melhor. Nós vamos entregar agora, nos próximos dias, macas ali para os moradores em parceria com a comunidade no Monte Serra, também para poder facilitar o transporte de pacientes. Muitas vezes você não consegue chegar nem com moto, você não consegue chegar nem com a viatura, e a gente precisa de macas. Então a gente está usando ali como base a nossa policlínica para poder também, por meio dessas macas, conseguir dar mais agilidade nesse atendimento. São ações importantes para conseguir, na verdade, chegar o mais rápido possível às pessoas, para que a gente consiga atender melhor. E aí, nesse ponto, Milton, é importante destacar também, defendendo os trabalhadores aí do SAMU, nós temos, assim como acontece nas UPAs, uma classificação de prioridade nesse atendimento. Você não pode simplesmente trabalhar com o SAMU como uma fila de espera. Quem ligou primeiro é atendido primeiro. Não, porque a gente tem muitas vezes um caso que é mais urgente do que um outro caso. Então, para isso nós temos uma equipe de reguladores ali, tem um médico regulador que faz essa classificação. Então, o nosso tempo de resposta ele é bastante rápido, cumprindo todas as metas. Ah, Fábio, mas poxa, já ouvi falar que chamaram o SAMU e demorou 1 hora para o SAMU chegar. Se aquele caso foi classificado, que a gente poderia aguardar esse tempo para dar prioridade para outro atendimento, é o médico que fez isso. E aí eu sempre, Milton, não só em relação ao SAMU, mas em relação a todas as atividades, eu sempre defenderei o ato médico, sempre defenderei a conduta do médico. Então ali tem um médico regulador, assim como no departamento de regulação de vagas, tem um médico regulador. Então, ou seja, para quê? Para dar essa responsabilidade a quem estudou, a quem se formou, a quem prestou um concurso público e está lá hoje prestando esse serviço. Então, não só em relação à regulação, seja do SAMU, seja do Departamento de Regulação, mas aos médicos e médicas que estão nas policlínicas, nas UPAs, nos hospitais, sempre serei um defensor dos médicos. Hoje tem uma reunião agora à noite, tem uma expectativa de ter 300 médicos na Associação Paulista de Medicina, justamente em defesa do profissional. Seja aquilo que compete à secretaria, as questões estruturais, as questões de segurança, mas aquilo também que vai além das competências do secretário municipal de saúde. Então, eles terão sempre o apoio irrestrito da Secretaria de Saúde para poder desenvolver suas ações. Secretário Fábio Lopes, secretário de Saúde do município de Santos. O secretário fez uma fala aí agora há pouco, eu vou pegar o gancho, né, de classificação. Quando o paciente vai procurar uma UPA, tem uma classificação. Tem o verde, o vermelho, o amarelo, se não me engano, o branco. São 4, né? Santos, a saúde de Santos, qual é a classificação, secretário? Nós temos, Milton, as 4 classificações. E aí tem um número público. Nós precisamos prestar contas, por força de lei, de forma quadrimestral, na Câmara Municipal de Santos. Então, é uma prestação de contas para abrir valores
não só da Secretaria, mas valores também das OS, que recebem valores da Secretaria para poder fazer a gestão das unidades. E nós temos 3 UPAs em Santos, 2 delas geridas por uma entidade e a outra gerida por uma outra entidade. E nós temos ali, no momento que a gente revela os números, não só do custeio, a gente traz alguns indicadores, eu acho oportuno isso. Recentemente, inclusive, eu convoquei as OS, e não só das UPAs, mas em geral, da cidade, a participarem das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão que representa os usuários do SUS na cidade, um órgão, uma reunião aberta, mensal, sempre nas últimas terças-feiras de cada mês, a partir das 18h30, para poder também ali prestar contas. E nesses momentos de prestação de contas, nós temos um indicador que é bastante relevante. Na nossa UPA, que tem um número menor de pessoas que estão classificadas como verde e azul e que não deveriam estar nas UPAs, nós temos 81%. Então, ou seja, a ampla maioria das pessoas que estão nas UPAs não deveriam estar nas UPAs e poderiam estar sendo atendidas na atenção primária. Eu, Milton, entendo que isso é um trabalho coletivo, é uma conscientização que não é só uma campanha educativa, não é só um diálogo com a sociedade, mas também parte de uma responsabilidade nossa também. Porque qual é a segurança que a UPA tem? Qual a segurança que a UPA traz? Ela está aberta 24 horas e ela atenderá a todos. Não importa se vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo dessa classificação. Mas quando o cidadão sai da sua casa e busca a UPA, ele sabe que ele será atendido. As policlínicas, por exemplo, elas têm horário de funcionamento. Então o que a gente precisa? Que as pessoas trabalhar com conscientização, mas a gente também, através, e você foi muito feliz quando falou da estratégia de saúde da família, conseguir ter uma relação mais próxima com as famílias para que ela possa procurar. Então, olha, eu estou aqui com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e eu posso procurar uma unidade de atenção primária para buscar ali um acolhimento. Eu não vou procurar uma UPA. Então, você conseguir trabalhar de uma forma diferente, levando essas pessoas e deixar para a UPA efetivamente aquilo que é mais grave, aquilo que traz urgência e emergência. Mas isso é um desafio, é uma ação que faz parte dessa estruturação, dessa reestruturação da nossa atenção primária na cidade, para que a gente possa cada vez mais estar próximo das pessoas e dialogando de uma maneira mais efetiva. Muito bem. Secretário, estamos quase chegando ao final do nosso programa e passa rápido e também é muito pouco tempo para que a gente possa falar de saúde, né? Quero desde já agradecer a sua presença aqui, agradecer a sua assessoria, porque não foi fácil trazer o secretário aqui, porque a agenda lotada, né? Buscando melhorar cada vez mais a saúde de Santos, e isso é importante. Eu acho que a gente chegar e falar assim que vai resolver é uma hipocrisia, porque eu acho que é muito difícil, porque a saúde é uma questão muito complexa, mesmo porque quando a gente já tocou no assunto aqui, não que a gente não queira atender pessoas de outros municípios, mas vem muitas pessoas. Nós estamos numa região metropolitana, Santos é a cidade polo da região metropolitana, e isso, claro, acaba, né, saturando, porque construir um equipamento de saúde, isso é muito fácil. Agora, o custeio é algo imensurável. Não dá para a gente chegar aqui e falar quanto custa uma unidade de programa de saúde da família, quanto custa uma UPA. Ah, mas é uma OCIP que está lá. Mas tem que pagar a OCIP, tem que pagar, tem que cobrar, tem que fiscalizar para dar um bom atendimento. Então, eu quero aqui deixar já o convite para que, numa próxima oportunidade, não muito distante, você retorne aqui para a gente falar mais, comentar mais, falar mais sobre o trabalho da sua equipe na Secretaria de Saúde. E para finalizar da minha parte, eu queria saber, tem alguma novidade que você pode já falar aqui, algum equipamento que já está além, lógico, do hospital pediátrico lá na Zona Oeste, que Santos vai receber esse ano? Milton, legal, em primeiro lugar, te agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando de saúde. A gente tem muito assunto, a gente tem 6 departamentos na Secretaria.
Então são departamentos que a gente pode fazer acho que um podcast para cada departamento. Então, para atenção primária, para saúde mental, que é um tema tão importante, para média e alta complexidade, para vigilância em saúde, que também aponta e traz os nossos indicadores, ações de segurança e que servem de base para o desenvolvimento de política pública. Então acho que dá para fazer um podcast para cada um. Então é uma grande oportunidade discutir a questão da gestão da saúde regional. Santos tem responsabilidade, é uma cidade polo, tem indicadores importantes na área da saúde, mas também tem desafios. A gente ter o contrato com uma UPA para atender 460 pessoas e você atender 700 em um dia, sem dúvida alguma que isso traz uma descompensação no sistema, você acaba trazendo um desconforto também para o munícipe de Santos. Então é o que a gente precisa. Você é um cara que tem experiência regional em gestão pública, você sabe que a gente precisa cada vez mais discutir isso, trazer os outros entes para discutir isso, outras prefeituras, para que a gente tenha aí, possa dar esse acolhimento, que é legal, que nós somos obrigados por ter as unidades de pronto atendimento, mas a gente precisa também trazer reflexões, e eu tenho trabalhado muito com os números para que a gente possa efetivamente ter uma entrega importante. Em relação a futuro, nós temos aí novas policlínicas previstas para serem entregues. Nós temos um compromisso de entregar uma nova policlínica no bairro do Marapé. O bairro já tem uma, mas todos sabem que o bairro do Marapé teve um crescimento populacional importante e a gente vai entregar mais uma policlínica lá. Nós vamos entregar uma policlínica na Vila Progresso também, uma nova policlínica no Morro da Penha, substituindo a policlínica atual. Então são ações de reforço na atenção primária para conseguir ter entregas melhores. Nós fizemos a inscrição no PAC agora para ter um CAPS novo na cidade, então a gente também vai trabalhar fortemente na reestruturação da saúde mental. A gente já fez a reestruturação nos recursos humanos do Departamento de Saúde Mental, no DESMEM, e a gente vai também trabalhar fortemente em reformas, em readequação dos CAPs na cidade, que serão uma prioridade. Claro que o hospital infantil é uma ação do ponto de vista de estrutura importante, como eu mencionei, um hospital com 30 leitos pediátricos, na Zona Noroeste, 10 leitos de UTI pediátrica, então, sem dúvida alguma, vai ajudar a desafogar. É importante ressaltar que é um hospital porta fechada, então o pronto atendimento continuará sendo prestado nas UPAs, e aí, havendo a necessidade de internação, seja enfermaria ou UTI, a gente vai poder utilizar esse equipamento, então é um investimento importante. E um anúncio recente, que cabe aqui destacar, que é uma nova clínica de escola do autista. Nós temos já uma clínica, a primeira clínica 100% SUS do Brasil, instalada no bairro do Marapé, com 200 vagas. Nós temos uma lista de espera importante. Quando você oferta um serviço dessa qualidade, você acaba, sem dúvida alguma, tendo uma busca importante. E nós temos um anúncio já, um investimento de 17 milhões de reais, fruto da parceria Prefeitura, o mandato do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, investimento de 17 milhões de reais, uma nova clínica na Zona Noroeste para 600 pessoas. Então, ou seja, a gente vai ter a condição de triplicar o atendimento através dessa unidade. Então, sem dúvida alguma, são investimentos importantes na área da saúde para a gente conseguir fazer uma entrega ainda melhor para todos os munícipes de Santos. E eu reforço aqui um compromisso não só meu, como secretário, mas de toda a equipe que tem trabalhado aí duramente. Eu tenho destacado, Milton, que eu vou permanecer, enquanto estiver à frente da Secretaria Municipal de Saúde, 50% do meu tempo nas ruas, 50% do tempo no gabinete. Essa metade do tempo que eu fico na rua é nas unidades de saúde, nos hospitais, dialogando com os servidores, conversando diretamente, ouvindo as demandas desses servidores, todas as questões que envolvem infraestrutura, que envolvem suprimentos, tudo aquilo que o servidor precisa e precisa falar para o secretário, mas também conversando com a população. Então, dialogando com o munícipe, tendo uma visão dele, seja em relação à demora de um atendimento, dificuldade no agendamento de uma consulta, mas eu passo 50% do tempo conversando com as pessoas para que a gente possa fazer efetivamente uma entrega de saúde pública ainda melhor para a nossa cidade. Maravilha, secretário. Mais uma vez agradeço a sua participação. Espero que você tenha bastante sucesso à frente dessa pasta tão importante. Eu, particularmente, sou suspeito a falar porque eu te conheço há muito tempo, sei do teu trabalho, sei do teu caráter, né? Então eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Eu tenho certeza que ao final desses 4 anos de gestão do Rogério, a saúde ela vai sair, vai ter altos bons índices aí para que a gente possa comemorar. Porque quem ganha não é o Fábio, quem ganha é a população, quem ganha é a saúde, né? Isso é importante, a gente poder cada vez mais melhorar esse grande problema, esse grande gargalo que é
do nosso país, que é a saúde, que extremamente, infelizmente, com os planos de saúde caros, muita gente deixa de pagar, não consegue ter um plano de saúde e vai buscar onde? No SUS, né? E o SUS, claro, tem as suas questões, que também é um outro programa, a tabela SUS está cada vez mais defasada, os municípios batendo na porta, emenda de deputado aqui e ali, para poder fazer algo acontecer na saúde dos municípios. Então eu sei que não é fácil, é um trabalho árduo, mas eu tenho certeza que vai dar certo, já está dando certo e que a gente vai ter muito a comemorar. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu vou deixar aqui 10 segundinhos na sua câmera para que você se despeça e faça o convite para o pessoal tomar vacina. Milton, obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade, reforçar aí com a sua audiência a importância da vacinação. Então, você que não tomou a vacina da gripe, vacina da dengue ou qualquer outra vacina, procure uma policlínica, 35 unidades na cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 e aos sábados, das 9 às 15h30. Participe, vacina salva vidas, vacina é um elemento importante de prevenção, cuide da sua saúde e das pessoas que você ama. Muito bem, com isso chegamos ao final de mais uma edição do podcast Na Pauta. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e a semana que vem a gente volta com mais um convidado aqui. E não se esqueça, hein? O sininho aí da página do YouTube, toca no sininho, a gente vem crescendo cada semana que passa. Agradecer demais a sua audiência, a sua participação, seus comentários e a semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.